Olá, bem-vindo ao Livros com Bolo. Eu sou Ed Banfel e estamos lendo Crônicas de Limiar, volume 2, A Espada dos Dragões. Se você está gostando dessa leitura, te convido a ler, também a ouvir o primeiro livro e te convido também a conhecer os livros físicos que estão à venda no linhastortas.com. Então, se aproveita, dá uma forcinha para a gente que escreve e compra o livro, dá de presente, faz aí este agrado para esses escritores. E, se você preferir, tem também em e-book na amazon.com.br. Se você quiser também apoiar o canal, também tem a chave Pix aí em algum local aqui desta página na descrição do vídeo. Hoje nós vamos ler o capítulo 16. Então, vamos lá? Palavras na noite. Grulf voava na noite sem lua. Ora pousava numa árvore à distância e observava atentamente a passagem dos homens nos cavalos, ora voava o mais alto que podia para não chamar a atenção. A noite estava fresca para os padrões de serenidade, que era naturalmente quente. O céu estava negro, com estrelas tão brilhantes que pareciam olhos de apaixonados. Grulf gostaria que houvesse uma forma de se comunicarem, pois temia que se afastasse demais e sua demora com certeza preocuparia os outros. Cerca de meia hora depois, os homens entraram em uma área de mata mais fechada, o que alegrou Grulf. Agora seria muito mais fácil segui-los de perto. Porém, eles pararam perto de uma carroça que a elfa logo reconheceu. Era quadrada, de madeira grossa, com grades de ferro nas janelas estreitas. Era o mesmo tipo de carroça, se não a mesma, que capturara Dona Ru e as duas elfas. Os homens desceram Gáuricos do cavalo e o entregaram a um quarto sujeito. Este o jogou dentro da carroça e a fechou logo com uma pesada tranca. Grulf esteve perto bastante para ouvir o homem reclamar com os outros. Ainda não cumpriram a cota dessa semana. Não podemos chamar a atenção, explicou-se o outro. O homem resmungou alguma coisa e lhes entregou um saco que Grulf achou serem moedas, mas quando o homem abriu, Grulf viu o brilho e logo percebeu serem pedras preciosas, azuis e fulgurantes, finamente lapidadas para terem tal brilho. Os três homens tomaram outro rumo, e Grulf lamentou não ter alguém com ela que pudesse segui-los, pois eles mereciam uma boa surra e um longo tempo na prisão. Mas a hora deles chegaria. Passou então a seguir a carroça, tendo o cuidado de marcar o caminho, coisa que não lhe era difícil. Sorte deles que eu não sou Havana, que se perde até dentro de um armário, murmurou ela, desejando, na verdade, que a amiga estivesse com ela naquela noite escura. Sem maiores incidentes, seguiu a carroça por uma estrada pouco usada e depois por um lugar sem estrada, onde um caminho se fizera recentemente por causa do uso constante. O condutor parecia conhecer muito bem o trajeto, levando a crer que aquela operação já estava em andamento há algum tempo. Depois de quase uma hora, a carroça parou. Homens com archotes surgiram e Grulf percebeu que estavam guardando a entrada de uma caverna, onde alguns lampiões iluminavam a entrada. A carroça foi aberta e lá de dentro saíram 5 elfos que foram imediatamente agrilhoados. Gáuricos olhou em volta, não só tentando se localizar, mas também tentando achar os idiotas que o colocaram nessa furada. Uma bofetada em cheio o fez ver estrelas. Olhe para frente, imbecil! Os olhos verdes do elfo brilharam com ódio, mas ele se conteve. Um homem mais velho e com poucos cabelos veio até eles e verificou as mãos, separando dois do grupo. Esses têm mãos pequenas, vão para a lapidação. Os outros podem ir para a extração. Foram todos guiados para dentro, e Grulf estava perto bastante para vê-los desaparecer caverna dentro, como se tivessem sido engolidos por uma bocarra escura. A entrada era grande o bastante para talvez ela passar despercebida, nas sombras. Talvez pudesse saber um pouco mais sobre o que estava acontecendo ali. Quantos guardas e quantos prisioneiros tinham. Uma grande árvore lhes serviu como ponto de encontro.
Seu tronco poderia ser abraçado por 5 pessoas e sua copa era espessa, abrigando alguns morcegos inofensivos, mas que perturbavam Dirk, que tinha um certo horror a esses animais. Fizeram uma fogueira e esperaram pela amiga elfa dar notícias. No começo, conversaram amigavelmente sobre suas próprias impressões dos acontecimentos do dia. Joabe falava com alegria sobre o soco que dera na cara do elfo, provocando risos, quando Dirk chamou sua atenção. Acho que você não deveria estar tão feliz. Os risos pararam e os olhos pousaram em Joabe, talvez esperando ver outro soco no olho. Você já esqueceu que ele me esculachou quando não consegui parar aquelas armaduras possuídas? Não, mas faz parte do nosso crescimento aprender a perdoar, tornou o clérigo. Mas eu perdoei, defendeu-se Joabe. Só aproveitei a oportunidade que o destino me deu para dar o troco. Pois eu acho que Joabe fez muito bem, apoiou Hit. Gente como aquele elfo tem que encontrar uma porrada no meio do caminho de vez em quando. E ele não morreu nem nada assim. Ainda não, disse Hawthorne, cuja voz sobressaiu mais do que ele gostaria. A conversa prosseguiu com Joabe falando o quanto estava feliz por não ter que conviver com gente como tal elfo. Vano observava Hawthorne e Morrissey sem nada falar. Romano olhava distraidamente o fogo trepidar e suas fagulhas dançarem no brilho da noite. Em dado momento, o grupo dispersou. Morrissey foi tirar um cochilo, ideia apoiada por Hit. Os 2 rapazes saíram de cena, confiantes na segurança proporcionada por todos os outros que se mantinham bem despertos, esperando a volta de Gruff. Peter Paul se aproximou de Vanna, que observava as estrelas no céu. Ele imaginou que ela estivesse tendo aqueles devaneios que as moças sempre têm e que os menestréis cantam em baladas românticas. Mas algo lhe dizia que não era bem isso que ela estava pensando. Você tem estado calada, disse ele. Algum problema? Van olhou para o ex-mascate e sentiu um súbito conforto em tê-lo ali. Olhou em volta, vendo os amigos meio espalhados. Duck e Joabe conversavam sentados numa pedra a vários metros da fogueira. Hit e Morrissey dormiam ao pé da árvore. Romano e Hawthorne caminhavam ao longe, provavelmente falando dos velhos tempos. Van achou que já era hora de compartilhar com alguém o peso de um mau presságio. Algumas semanas, antes de sequer sabermos que víamos para Serenidade, eu tive um sonho. Começou ela. Um pesadelo, na verdade. Eu vi 2 rapazes fugindo comigo de um dragão. Eu os vi sendo mortos e quando eu finalmente matei o dragão, percebi que isso tinha me matado também. Nossa, parece horrível. Mas, Wanda, foi só um sonho. Temos pesadelos o tempo inteiro. Depois que lutamos contra os mortos-vivos, eu sempre sonho que meus cobradores estão voltando para me assombrar. E sempre tem galinhas sem cabeça nesse sonho. E elas estão correndo atrás de mim. Mas quando acordo, sei que são apenas sonhos e que estou bem. Wanda esperou um pouco, lamentando ter que dividir esse peso justamente com a alma mais inocente que conseguia. Pois é, disse ela, esse sonho não me preocupou até encontrar com os 2 caras que eu vi morrerem no sonho. Peter arregalou os olhos e seguiu o olhar de Vanna para Hawthorne e Morrissey. Eram eles, Peter. Hawthorne e Morrissey. Tem certeza? Tenho. Eu me lembro de todos os detalhes, mesmo hoje. Agora, preciso pensar num jeito de tirar esses 2 de perto de nós. Ou, pelo menos, de perto de mim. Eu não vou me perdoar se 2 pessoas inocentes morrerem por minha causa, especialmente se eu tiver a chance de evitar. Eu tenho um plano muito bom, disse Peter abraçando a amiga. Você pode se manter longe de dragões. E pode contar comigo nisso para te ajudar. Vanna riu, sentindo-se mais leve e até mais otimista. Ficou feliz de ter contado a Peter Paul. Não muito longe dali, mas longe o bastante para se sentirem sozinhos no mundo, Duck conversava com Joabe. Duck sempre fora muito bom em ver os sentimentos das pessoas e ler nas entrelinhas. Joabe tinha se mostrado nos poucos meses que tiveram de convivência um verdadeiro mistério. Enviada pelo patriarca para vigiá-los, quando se mostraram uma ameaça à cidade, a clériga de confiança de Christopher de Adamei se mantinha em silêncio e com os olhos castanhos duros cravados na sua missão. Para todos, Joabe era uma intrusa de coração de pedra que poderia entregá-los se necessário fosse. Porém, quando Duck descobriu que tinha ferido gravemente o jovem Vincent, quando estava possuído por Balzu, e percebeu finalmente que todos os pesadelos que tinha
eram, na verdade, lembranças de coisas reais, fora Joabe que o trouxera de volta do abismo em que estava caindo. Fora ela que, com palavras sábias e diretas, lembrara que seu desespero não podia cegá-lo e que ele deveria ver a verdade. Não fora ele, fora Balzur. Foi abraçado a ela que ele desabou e sentiu toda a tristeza que poderia sentir de uma só vez. E foi dali que começara seu longo processo de cura da alma. Como uma alma ferida, Dirk sabia reconhecer outra. E por isso estava ali, ao lado da moça de cabelos castanhos lisos e longos, com leves caracóis que desenhavam o rosto de linhas duras. Ele nunca tivera chance de agradecer a Joabe pelo que ela fizera, mas sabia que teria muitas oportunidades de fazer isso com ações. Aquele era um começo. O que te incomoda tanto no elfo? Você não vai largar esse osso, não é? Sorriu Joabe. Não até você me dizer o que realmente te incomoda. Dirk, não é possível que você nunca tenha ficado furioso com alguém, disse ela, olhando para ele. Eu não sei como você consegue. Todo mundo fica furioso de vez em quando. Dirk sorriu e baixou a cabeça por um momento. Meu pai era um tipo de monstro, disse ele de repente, chamando a atenção dela pela força daquelas palavras. Ele praticou muitos tipos de abusos, mas acho que o pior era quando ele falava. Um dia, minha mãe tinha acabado de morrer, e ele se virou para mim e simplesmente disse: Você é um inútil, inútil como sua mãe. Pelo menos agora ela vai servir para alguma coisa alimentar os vermes. Joabe arregalou os olhos. Uma brisa mexia com os cabelos deles e ela viu que os olhos dele brilharam e o quanto estava sendo doído contar aquilo. Muitos anos depois, eu estava estudando para ser um clérigo de Lir, no Templo dos Deuses Verdes. Como em todos os lugares, lá tinha sua cota de espíritos de porco. Tinha um sujeito, um clérigo sem muita vocação, que era um dos professores, e era um homem muito rude. Vivia destratando todo mundo e comigo não era diferente. Eu aguentei todas as humilhações, até que um dia, quando eu errei ao realizar um serviço simples, ele se virou para mim e disse: Você é mesmo inútil. Foi preciso 3 para me tirarem de cima dele. Dirk se virou para Joabe de novo, mostrando como velhas feridas podem ser reabertas com os gatilhos certos. Ele viu os olhos dela estremecerem. Ela olhou para o horizonte negro e pontilhado de estrelas. Respirou fundo. Minha família, disse ela, finalmente. Sempre me disseram que eu não tinha talento e nunca poderia ser uma clériga. Que nenhum templo me aceitaria, pois eu era imperfeita e cheia de defeitos. Que estava longe da santidade, que se espera de homens e mulheres que se dedicam aos deuses e deusas. Então, eu cresci ouvindo isso. Quando Gáuricos disse aquilo, foi como se ela engasgou, procurando nas estrelas as palavras que não vinham. Foi como se minha família estivesse sempre certa. E eu sabia que tinha que ter detido aqueles espíritos. Eu sabia como fazer, mas na hora não sei o que houve. Não consegui manter a concentração e... Joabe, Dirk tocou no ombro dela, lhe passando confiança. É normal errar. Todos nós perdemos feitiços em momentos de crise. Todos nós erramos. Não há homem ou mulher perfeito e é tolice esperar por isso. A moça acalmou sua respiração e sentiu a segurança no sorriso dele e no toque em seu ombro. As horas iam passando e o pequeno grupo começava a ficar indócil. Já não era para ela ter voltado? Perguntava Peter Paul, olhando no céu em busca de Gruff. Não sabemos até onde ela precisou segui-los, respondeu Romano, que não conseguia esconder a preocupação na voz. Nesse momento, me sinto como alguém que acaba de perder a 3ª moeda que foi jogada para achar as outras 2, comentou Vanna. E se algo deu errado? Perguntou Joabe. E se Gruff resolveu ter alguma ideia imbecil e foi mais longe do que deveria? Eu tive a ideia imbecil. Todos olharam para a dona da voz que vinha do alto da árvore. Gruff estava equilibrada graciosamente em um dos seus galhos. Mas, felizmente, uma vozinha apareceu para me lembrar que eu não sou a Vanna, continuou ela, saltando a seguir para o meio deles. Que susto, Gruff! Vanna levou a mão ao peito. Não contou a ninguém, mas achou que era um fantasma.
Gruf também não contou para ninguém, mas a tal vozinha que ela ouvira viera na forma da amiga guerreira, uma personagem imaginária que lhe mostrou todos os problemas de uma decisão impensada que colocaria a perder não só a sua vida, mas também a de sabe-se lá quantos elfos. E então, Romano foi direto ao ponto. Temos uma localização ou teremos que nos entregar às autoridades por tráfico de escravos? Autoridades? Hit acordara apavorado com a última frase que invadira seu sonho. Nos entregar? Morrissey também parecia acordar de um pesadelo. Enquanto os outros dois chegavam mais perto, Gruf dizia o que descobrira. Eles levaram Gáuricos para uma carroça igual àquela em que levavam o Danahu. De lá, seguia a carroça, que foi até uma espécie de caverna de entrada larga. Tinha mais 4 elfos na carroça. Marcaram 2 para irem para a lapidação e 3, incluindo Gáuricos, para a extração. Eu acredito que seja uma mina de ouro, platina ou de alguma pedra preciosa. Faz sentido, disse Hawthorne. Sendo uma mina ilegal, eles não precisarão pagar impostos, mas se forem pegos, vão encarar um bom tempo nos trabalhos forçados. A última mina ilegal que tivemos por aqui foi denunciada pelos trabalhadores. Mas se os trabalhadores forem escravos, ninguém poderá sair para denunciá-los. Mas por que elfos? Perguntou Peter Paul. Elfos enxergam no escuro e são conhecidos pelos seus dotes na confecção de joias. Além do mais, costumam andar sozinhos e são mais resistentes. Humanos morreriam facilmente nas minas, mas elfos podem resistir mais. Por que não anões? Perguntou Hit. São mais difíceis de pegar, respondeu secamente Morrissey, como alguém que tivesse conhecimento de causa. Bom, voltando ao assunto, continuou Gruf, eu contei 6 homens na entrada, mas podem haver mais lá dentro. Faltam poucas horas para amanhecer, disse Joabe. Acha que dá para irmos agora? Não vejo problemas. O lugar é bem afastado e agora que sei o caminho, não precisamos seguir o passo de uma carroça. Podemos chegar mais rápido. E qual o plano? Perguntou Romano. O plano? Respondeu Vanna. É simples. A gente entra batendo na cara das pessoas e vê o que acontece. Muito obrigada e até o próximo capítulo. Tchau!